Você sabe me contar o que é uma casa espiritual? Se alguém te aborda e diz, escuta, o que é uma casa espiritual? O que você diria a ela? Na sua concepção, o que uma casa espiritual é? O que uma igreja é? Ah, mas que coisa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Isto mesmo, aquilo que nunca paramos para pensar, é preciso sim um pouquinho de tempo dedicado a estes pensamentos que não são corriqueiros nossos. Esse é o propósito desse encontro diário, fazer com que o nosso pensamento ele esteja amplo, captando tudo o que acontece. Quanto mais informação eu adquirir, ou quanto mais informações adquirir, mas eu tenho instrumentos para transformar a minha vida, não é? Elementos de transformação é o conhecimento. Então, nós vamos abordar esse tema. O que uma casa espiritual ela tem como objetivo? O que tem objetivo uma casa espiritual? É um tema importante, pode ter certeza. Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui conosco na semana de aniversário desta casa, Templo Espiritual Maria Santíssima. E o tema que trazemos para ser aqui abordado, debatido, eu gosto de ouvir a sua opinião, por isso começamos sempre fazendo uma pergunta para te instigar a buscar respostas em você, não na resposta que vamos trazer, mas principal é você buscar resposta em você, para saber se a resposta que você encontrou sobre a pergunta feita condiz com aquilo que nós estamos falando. Se de repente a sua resposta ela é melhor para você, continue com ela, mas continue se baseando nela. Mas se aquilo que falamos sobre esta pergunta soma, maravilha, você se tornou mais seguro, mais convicto, mais conhecedor do tema. E o tema é esse: o que é uma casa espiritual? Olha só, essa casa ela foi criada por nada mais, nada menos que Maria Santíssima. Por isso traz esse nome. E como uma casa espiritual ela é criada no mundo material? Simplesmente pela vontade de um homem que diz assim, eu vou abrir uma casa. Eu acredito que eu falo com pessoas aqui que é dirigente de casas espirituais. Será mesmo que foi pela sua vontade? Simplesmente você decidiu, eu vou abrir uma casa espiritual. Será mesmo? Será? Ou há um planejamento espiritual para que essa casa ela se transforme em uma ponte entre os mundos? O que é mediunidade senão um mediador entre os mundos? O que é uma casa espiritual senão essa ponte entre os mundos? E quando nós falamos de casa, nós citamos casas espirituais, estamos falando, abrangindo também todas as igrejas, todos os templos, não importa a forma de crença. Uma casa que agrega pessoas para buscar a melhora da vida, ela é uma casa que cria a ponte entre os dois mundos. Pode ser na religião shintoísta, umbandista, não importa, não importa, não importa. O que importa é ter compreensão de que eu vou na minha casa espiritual porque eu quero melhorar como ser humano, como personalidade, no caráter, na personalidade, no espírito que sou. E as casas espirituais que se abrem pelo Brasil e pelo mundo têm este propósito. Hoje nós vamos trazer a mensagem do mentor espiritual desta casa, que ele vai nos contar como foi a abertura desta casa,
Olha, hoje é dia 14, daqui a 4 dias essa casa completa 25 anos. Então, o mentor da casa esteve reunido com nada mais, nada menos que Maria Santíssima, e a ele foi designado ser o mentor desta casa para se aproximar do médium, o dirigente material, e junto a este ter esta atitude, uma atitude de fé. Abrir uma casa para que essa casa possa acolher pessoas como você, para que você se sinta mais seguro naquilo que é designado a você a fazer, mais seguro na vida, em tudo, em tudo, em tudo. Então, eu convido a você, nesse instante, a fazer uma prece e assim preparar a mente para ouvir o mundo espiritual, o espírito, aquele que é considerado morto, não é? Infelizmente, ainda há essa ideia de, morreu. Não, acabou-se o prazo de aprendizado na matéria. Acabou. E agora volta para casa, levando o conhecimento adquirido enquanto na escola da vida estava. Então, é muito pobre essa ideia de dizer, perdi o meu pai, perdi minha mãe. É pobre no palavreado, né? Perdi, porque o pai cumpriu a parte que foi designado a ele. Veio ao mundo, se uniu à mãe e juntos trouxeram você ao mundo. Depois de ter cumprido a parte deles, eles voltam a viver a sua realidade eterna, que é espírito. E você também um dia irá retornar. Olha, quanto mais falarmos da vida espiritual, quanto mais entendermos a reencarnação, menos peso se torna a vida. Pois as pessoas vivem na vida com medo do fim dela, um medo. Mas como você vai ficar com medo se você sabe que você já nasceu determinado a viver um período? Mas por que o medo se está dentro do cronograma da vida, da natureza? Por que temer? Por que ir contra a natureza? Ora, então é preciso entender que o mundo espiritual está presente, os nossos familiares, que nós chamamos de mortos, estão presentes. Quando em condição, lógico, se não tem condição de ajudar os seus parentes que estão encarnados, então eles não vão vir. Eles vão vibrar da onde estão para o bem daqueles que aqui continuam. Mas aqueles que se capacitou, pode vir e somar. Olha o exemplo aí do André Luiz. Lembra do filme? Lembra que o André Luiz voltou ali para ver a esposa no momento em que se deparou com um homem vivendo com a sua ex-mulher na matéria, ele se desesperou. Depois entendeu e foi ajudar aquele homem que se tornou o esposo dela. Por quê? Porque aprendeu que a vida ela é eterna e que nós não temos posse sobre os outros. Ninguém tem posse sobre nós. Nós temos sim sentimento que nos une para que juntos possamos somar forças e não cair nas tentações ou não fraquejar nos nossos compromissos, na missão de vida de cada um. Vamos fazer a prece? Vamos. Você conhece o Templo Maria Santíssima? Não conhece? Então, hoje, esta semana, estamos abordando os temas correspondentes à criação desta casa, pois ela completa daqui a 4 anos, 4 dias, perdão. Ela completa daqui a 4 dias, 25 anos. Você sabe que hoje é dia 14. Dia 14
é aniversário do dirigente material Gilberto Rissato. É aniversário também de Dom Carlos Ramírez. Coincidência, não é? Os espíritos unidos para ajudar as pessoas. Hoje é aniversário do nosso amigo Gilberto. Então, peço licença para dedicar essa prece a este irmão que está à frente desta casa espiritual na matéria. Vamos? Você me acompanha nesta prece dedicada a este espírito encarnado e também a Dom Carlos Ramírez. Vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de viver e na vida experimentar tantas situações que são experiências importantíssimas, ou posso afirmar fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução. O que desejamos, Senhor, é ter sabedoria para aproveitar destas oportunidades. Por isso, Senhor, nós pedimos a sua paz, a paz tão importante, e desejamos que essa paz seja transmitida ao dirigente material desta casa, Gilberto Rissato. Que não falte paz em seu coração para desenvolver cada vez mais a sabedoria e que tenha força na resistência contra todas as provocações e empecilhos criados para que essa casa não cumpra a missão dela. O desejo é de olharmos o mundo com os olhos cheios de amor. É ter cada vez mais paciência, compreensão e prudência. É ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Pedimos que feche os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Guarda nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Que possamos revelar que existe o amor à frente de tudo, que o mal não está superando o bem, não está mesmo, não existe a superação do bem. Existe sim o mal que esperneia, que grita, que faz escândalo para aparecer. O bem sempre estará atuando lá no íntimo de cada um. O mal gosta de barulho, o mal gosta de agitação, o mal gosta de aparecer. E o bem transforma sutilmente as pessoas de dentro para fora. O mal está fora, sempre querendo se mostrar. O bem está dentro, fazendo a transformação. Você tem o bem, pode ter certeza. Você tem o bem. É preciso estigar esse bem para que esse bem ele possa se aflorar, retirando o mal que fica a se manifestar. Obrigado, meu amigo Gilberto Rissato, pela liderança desta casa. Obrigado mesmo. Que o seu aniversário possa
refazer as tuas forças espirituais no cumprimento dessa tarefa sacrossanta, que não é nada fácil. Então desejamos a esse amigo e irmão Gilberto Rissato um feliz aniversário, como desejamos a este espírito grandioso que assiste a esta casa e a todos nós, Dom Carlos Ramires. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ouvir então o dirigente espiritual, o mentor espiritual desta casa, nos trazendo informações de como for a criação e o propósito que trouxe essa casa ao mundo material. Dentro de uma casa espiritual que foi transmutada para o plano físico aos 18 de maio do ano 2000, trazendo em si uma programação criada por Nossa Senhora no auxílio aos irmãos presentes diante dos momentos que a humanidade se revelaria, que os seres humanos enfrentariam na atualidade. Muitos foram chamados, a muitos foram dadas oportunidades para adentrar essa porta, e aqui cada um ir enfrentando o seu próprio passado, dentro da personalidade trazida, a fim de que possam, sendo auxiliados por essa gama de espíritos afetuosos, amorosos, que faz com que cada um repense dos seus passos, de suas palavras, quando em cada setor uma prece é feita, com todos os presentes, a participação vibracional dos nossos irmãos é pressentida, é o que vai lhes auxiliar, para que cada um se aperceba da presença deles em vossas atividades, auxiliando-os como irmãos, não apenas como trabalhadores, assalariados, dentro de uma casa. A obra expande a cada ano, a cada momento, pela integração daqueles que integrados estão no pensamento de Maria Santíssima, no pensamento de todos esses irmãos, até então invisíveis a muitos de vocês, mas pressentidos por vocês no ambiente agora. Desde a madrugada, estávamos com Nossa Senhora, tratando das deliberações quanto aos próximos passos do progresso para cada um dos irmãos, auxiliando-os em suas criatividades, auxiliando-os no equilíbrio dos sentimentos, restaurando-lhes a saúde, mas necessário se faz que cada um compreenda e lembre-se do que aqui estão realizando. Todas essas alas, esses setores,
estão interligados ao mundo espiritual. Assim como os meios de externar o conhecimento, vai se propagando gradativamente como as ondas energéticas, magnéticas, hertzianas, onde pelo trabalho dos socorristas, a cada dia são despertados milhares de irmãos pela mensagem propagada. Mas a raiz de tudo é a união entre esses setores, cada um compartilhando o melhor dos seus sentimentos e principalmente respeitando as funções de execução de cada um. E quanto mais a vibração da mensagem é expandida, mais almas são libertas, menos violência, menos doenças, menos intrigas, menos sofrimento haverá no mundo. Alimentem-se com o amor da verdade e preservem as boas vibrações em todas as alas, todas as salas, todos os setores daqui, da Colônia Esperança, onde todos os irmãos foram acolhidos e suas presenças admitidas pela permissão de Nossa Senhora. Sabei-vos, pois, que Nossa Senhora sabe do dia a dia de cada um dos seus tarefeiros desta casa. Todos os dias é enviado um relatório das atividades de cada um. E é somado ao prontuário que cada um tem para as conquistas eternas diante do trabalho que realizas. Obrigado, meu irmão Adolfo Schultz. Obrigado, obrigado. A Casa Espiritual Templo Maria Santíssima, ela está de portas abertas. Aqui não há nada que seja feito às escondidas. Não. Tudo é feito abertamente para que todos que desejem fazer parte possam adentrar pela porta da frente. Como nosso irmão disse, muitos foram chamados. A muitos foram dados oportunidades. Mas o livre-arbítrio é respeitado em toda a sua grandeza. Se a pessoa decide não mais participar, a amizade continua a mesma. Mas aqueles comprometidos estão aqui, trabalhando afincoamente. Olha, a gente sabe que a missão, ela sempre foi e sempre será maior que o missionário. Se o missionário ele não cumpre, a missão será cumprida por outros missionários. Popularmente, nós sabemos que não há ninguém insubstituível. Não é isso que nós ouvimos popularmente? Ninguém é insubstituível. Não é mesmo. Dentro de um projeto como o do Templo Maria Santíssima, ninguém é insubstituível. Se um não cumprir, pode ter certeza que dentro do plano já tem aquele que dará seguimento.
Então essa casa convida você a adentrar pelas portas ou pela porta da frente. Não adentrar sorrateiramente, mas pela porta da frente. E se sentir membro desta casa. Como que uma pessoa se sente membro? Quando ela comunga daquela mesma ideia. Quando ela tem os mesmos propósitos da casa em que ela participa. E aí ela começa a entender que a casa não é apenas um lugar que ela vai para receber. É um lugar que ela vai para instigar nela o bem que ela tem. Por que que as casas espirituais te convidam? Por que que nós te convidamos diariamente a fazer parte? Para que você realmente instigue em você todos os bens que há. Instigue dentro de si todo o poder e bondade. E aí sim a sua vida se transforma, por quê? Porque a maldade está sendo ofuscada pelo bem que você tem. Por isso a gente convida você, por isso que todos os dias eu te convido, ajude esta casa, se sinta membro desta ideia. Você comunga da ideia de fazer o bem? Você comunga da ideia de falar abertamente sobre espiritualidade, sobre espírito, sobre a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito? Você comunga desta ideia? Você deseja realmente estar em paz na hora em que você vai se despedir dos seus parentes encarnados para reencontrar os seus parentes que já te esperam no mundo espiritual? Ou você vai se desesperar? Você comunga com essa ideia de estar preparado para o teu desencarne? É o que nós fazemos todos os dias aqui. Sabemos que um dia vamos desencarnar, então vamos nos preparar. Como se prepara para a morte? Vivendo a vida de forma benéfica, de forma positiva. É assim que se prepara para a morte. Então, nós te convidamos, faça parte desta casa, vem conosco, ajude esta casa. O planejamento para a casa está pronto até 2000, vai completar agora, vai ter agora a entrega do planejamento até 2100. Pois é, meu irmão, e aí? Você embarca nesta? Quer entrar na carroça? Quer entrar Quer vir conosco? Quer entrar nessa arca? Venha. Vamos então ao Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 786. A pergunta feita é: se alguns povos voltarem à barbárie depois de grandes crises, onde está o progresso nisso? Boa pergunta, não é? Já que a humanidade vem evoluindo, né? Antigamente a barbárie era generalizada, não é? A gente não tinha essa civilização como hoje. As pessoas não eram tão civilizadas, não é? Mas passados séculos, os milênios, houve uma civilização melhor, não é? Porém, a pergunta é bem pertinente, né? E se de repente volta a barbárie? Aonde estará o progresso nisso? Vamos à resposta. É como quando sua casa está para cair. Você precisa derrubá-la para construir uma nova, muito melhor. Durante a reforma há confusão, mas depois tudo melhora. Ficou claro? Ficou claro essa comparação? Se a humanidade está em ruínas, é melhor derrubar a casa e reconstruí-la. Pois estamos num momento da humanidade em que as pessoas estão revelando o que tem de bom e o que tem de ruim. Para que o que seja bom possa ser superior ao que é ruim. Mas, em uma grande parte, as pessoas têm mais coisas ruins do que boas. E essas coisas ruins estão ficando cada vez mais afloradas. E aí?
E aí? Não é por isso que o progresso não esteja vindo. Está vindo sim. O progresso está acontecendo inclusive para estas que anteriormente escondia as suas barbárias, escondia o seu lado ruim, mascarava o lado ruim, a dela própria. Além de mascarar para os outros, mascarava para ela mesma. E com a evolução e com a transição planetária, estas pessoas não conseguem mais esconder. Então tudo está ficando explícito. Como diz o Apocalipse, não há nada oculto que não venha a ser revelado. As máscaras estão caindo. Pergunta bem pertinente, né? Do Livro dos Espíritos hoje. Espero que todos nós tenhamos aprendido com isso. Bem, 25 anos do Templo Maria Santíssima. Estamos na semana de aniversário. Olha, se você de alguma forma se beneficia desta casa e deseja retribuir, ajude esta casa a fazer melhor, a fazer mais por mais pessoas. Ajude esta casa. Testemunho da Sueli, que está nesta casa há décadas. Sueli, nos conte. Sueli Moreira, eu conheci a casa em 2003, no final de 2003, tá? E eu cheguei nesta casa através do rádio. Eu assisti a Trianon, eu ouvia a Trianon. A Trianon passava todo esse trabalho para nós da meia-noite às 6 da manhã. E tinha várias entidades que sempre davam as suas palavras, né? E depois eu fui entrando na casa, eu vinha sempre na casa, no atendimento. Eu era consulente. Depois passei a ser voluntário, convidada pela Jane Dark. Era um lugar que eu estava procurando. Porque não adianta você ficar correndo de lugar a lugar e você não se encontra, né? Então, eu me encontrei no Templo Maria Santíssima. É muito gratificante pelo que eles falam, pelo que a gente aprende. Nós aprendemos, né? Porque nós não sabemos nada. O consulente não sabe nada. O consulente vem só para pedir ajuda para você próprio, mas nós não sabemos nada da espiritualidade. É muito gratificante isso que nós fazemos, aprendemos. É um trabalho maravilhoso, você aprender o que é espiritualidade, né? E a palavra que eles dão para nós. Como eu dizia, é uma bodas de prata, né? Como na vida do consulente, é uma bodas de prata. Uma família que fica 25 anos é bodas de prata. E eu agradeço muito, muito o tempo que eu estou aqui e pelo aniversário da casa, pelo crescimento da nossa casa. Foi um crescimento maravilhoso. Está sendo um crescimento maravilhoso. Esse crescimento ajuda muita gente. Que Deus abençoe a nossa casa sempre. Que Deus sempre coloque a mão sobre esta casa. Obrigado. Esta Sueli Moreira está aqui conosco há mais de, não sei nem dizer, mas ela está fazendo a parte dela. E eu convido a você. Deseja fazer a sua parte na prática do bem? Então entre nesta casa. A casa está de portas abertas para te receber. Júlio, mas eu estou distante, muito longe. Eu estou aqui em São Luís do Maranhão, estou aqui no interior de Pernambuco, estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, já na divisa. Não importa onde você está. Lembre-se que uma casa espiritual, ela não tem barreiras de distância. Porque a casa precisa estar em você. E onde você estiver, você representa esta casa, aplicando aquilo que a intermediária dos espíritos, o Templo Maria Santíssima, te passa, te ensina, aplique
e você está sendo um instrumento de Maria Santíssima. Tem gente que acha que que um sacerdote ele é abençoado porque os espíritos falam com ele, porque Jesus fala com ele, porque Maria Santíssima fala com ele. Ué, não pode falar com você? A partir do momento que você faz o bem, você está sendo instrumento de Deus, você está sendo um Deus na vida daquela pessoa que está, sim, se beneficiando com o seu ato bondoso. Lembre disso, você está sendo um Deus. Pode ter certeza, no momento em que uma pessoa sofre, você dá ali o seu auxílio, aquela pessoa que se sente acolhida por você, ela naquele instante, ela te vê como o Deus da vida dela. E assim é. E você deseja isso? Ser ali um fragmento de Deus ajudando alguém? Então, eu convido a você, ajude esta casa. Muitíssimo obrigado, tá? Muitíssimo mesmo. A semana de aniversário da casa, quem é presenteado? Todos nós. Todos nós. A casa material precisa de ajuda. Nós pedimos a você para melhor fazer por você. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.